Oi, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diabetes. Vocês já ouviram falar sobre diabetes? E aí tem diabetes na infância, diabetes no adulto. Qual a diferença entre essas duas diabetes? Diabetes é uma doença que mexe com o hormônio e esse hormônio é a insulina. E aí a insulina ela é produzida pelo pâncreas. Quando a gente tem uma criança que tem a diabetes tipo 1, que é a diabetes mais comum da infância, o nosso pâncreas, que é um órgão vital para a gente, ele deixa de produzir essa substância, se chama insulina. Ou seja, é como se um computador parasse de funcionar, do nada, puf. Tem vezes que as pessoas não entendem, mas eu fiz exame há uma semana e essa criança estava bem, só que a doença apareceu naquela hora, porque para de funcionar de repente, parou de funcionar, parou de produzir. Se para de produzir a insulina, como eu falei, essa insulina ela é vital para a vida, porque ela é tipo uma chavinha que faz com que a glicose entre em vários cantos do nosso corpo. E aí, se eu tiro essa chave, a glicose começa a acumular no nosso sangue. E essa glicose no sangue, essa glicemia aumentada, que talvez você já tenha ouvido falar, essa glicose no sangue, que às vezes você faz xixi e vai uma formiguinha, faz muito mal para o nosso corpo. A gente começa a desidratar, passar mal. Isso na criança ocorre muito rápido, porque, como eu falei, de repente o pâncreas parou de funcionar. E aí você diz: e aí, como é que isso aconteceu? De quem foi a culpa? Não é culpa de ninguém. Do nada, aquela doença cometeu aquela criança. Existem várias associações com isso, é multifatorial, às vezes é um hormônio que está ali, é um anticorpo, enfim, várias coisas, mas a doença aparece de repente. E não é culpa da criança que comeu muito doce, não é culpa do adulto, não é culpa do parente, não é culpa de alguém que tinha diabetes e passou para a criança, é do nada. E aí aquela criança do nada começa a ter aqueles sintomas e a insulina para de funcionar. E aí, para poder sobreviver, essa criança precisa aplicar essa insulina, que só existe uma forma de aplicação, que ela é subcutânea. Então, não existe a diabetes tipo 1 com comprimido, ela tem que ser a base da seringa e da insulina aplicada, porque esse hormônio, que é vital à vida, essa criança não produz mais. Como eu falei, não é culpa de ninguém, mas aconteceu. Já a diabetes tipo 2, que sem dúvida é a mais comum no adulto e a diabetes mais comum no mundo, não tem nada a ver com a diabetes tipo 1. Às vezes eu brinco dizendo que o nome deveria inclusive ser diferente, porque confunde tanto, as pessoas acham que é a mesma doença e isso acaba atrapalhando a empatia que as pessoas têm pelas crianças, acham que a criança, porque está usando insulina, está muito grave, e não tem nada a ver. Na verdade, a diabetes tipo 1 não sobrevive sem insulina. E aí, a diabetes tipo 2, o que acontece com o pâncreas e com a insulina? É como se fosse assim. Eu passei a vida toda na safadeza, sem fazer exercício, comendo errado, e meu pâncreas está lá, liberando insulina. Rapaz, eu tô sofrida, essa pessoa tá fazendo tudo errado, eu tô dando tudo de mim. Aí chega uma hora que ela diz assim: não consigo mais funcionar da maneira que eu estava funcionando antes. Então, em vez de ele produzir o 100%, começa o 80%, o 70%, mas não é parou de funcionar. Ele sai fadigando, que é o que a gente chama da resistência insulínica. E aí a gente começa, porque está fadigando o nosso pâncreas, a ter a glicemia alta no corpo. E aí, geralmente o diabetes tipo 2, voltando a fazer exercício, comendo melhor e às vezes só tomando um comprimidinho, já resolve. Porque, como eu falei, aquele pâncreas está funcionando, ele só está sofrido, mas está funcionando. Então, essa é a diabetes da pessoa mais velha, do idoso, do obeso, da pessoa sedentária. Não é a diabetes da criança, que é a tipo 1. Obviamente que a diabetes tipo 2 pode acometer a infância. E aí você diz: meu Deus, como assim? Por quê? Na obesidade. Então, aquela criança sedentária, que come muita besteira, que infelizmente passou a vida todinha comendo errado, apesar de ser uma criança e ser pouco tempo para se desenvolver, infelizmente pode acontecer e tá chegando até com uma sequência até mais alta. Essa semana eu atendi uma criança de 10 anos com diabetes tipo 2, então era obesa grave, a família dava doce, não fazia exercício, passava o dia todo na tela, mas isso é reversível com dieta e exercício físico. Já a diabetes tipo 1, geralmente a criança é muito novinha, é muito magrinha, não tem a ver com não fazer exercício ou comer muito doce, são doenças completamente diferentes. Geralmente a diabetes tipo 1 é da infância e a diabetes tipo 2 é do adulto. Mas a diabetes tipo 2 pode acometer a infância, o que é mais raro, mas sempre, obrigatoriamente, está relacionado com obesidade e sedentarismo na infância e no adulto também. Então, essa é a diferença principal. E aí, vocês precisam saber identificar esses sinais, né, de diabetes na infância
para poder intervir e encaminhar para o endocrinologista. E quais seriam esses sintomas que fazem a gente entender o que é que está acontecendo no diabetes? Como eu falei no diabetes tipo 1, é de repente aquele pâncreas parou de funcionar, não libera mais insulina. Então, se é de repente, os sintomas também são de repente, mas são sintomas de gravidade. Então, a criança começa a perder peso, uma criança começa a beber muita água, a gente chama isso de polidipsia, começa a fazer muito xixi, começa a comer muito. Então, ela come muito, faz muito xixi, bebe muita água e ainda perde peso. E aí começa a achar tudo estranho. A criança vive fazendo xixi, toma uma garrafa de água toda hora e aquela água não é suficiente. A criança pode ter dor abdominal, pode vomitar. E aquela criança que claramente não está bem. Ela está molinha e isso vai durando 1, 2, 3 dias. E às vezes isso pode durar até uma semana. E quanto mais o tempo vai passando, a gente não vai dando diagnóstico da diabetes tipo 1, mais grave a criança vai ficando. Porque lembra que eu falei para vocês que a insulina que parou de funcionar naquela criança é essencial à vida? Então, ou o diagnóstico é dado e aquela insulina é inserida na vida daquela criança, ou infelizmente ela vai a óbito. E se a gente relembrar, a insulina ela tem uma média de 100 anos de descoberta. Na época ela ganhou inclusive o Nobel da Medicina. E antigamente essas crianças infelizmente morriam porque não existia cura, né? Cura que até hoje não existe, mas existe tratamento. Então essas crianças, quando davam o diagnóstico, o tratamento, quando não existia a insulina, era deixar a criança morrer de fome, ou ela morria da própria doença, ou desnutrição, porque dizer, não come, porque aí não precisa de insulina, e aí era um desastre. E aí no dia que se descobriu a insulina, que é esse líquidozinho que eu digo que ele é vital e que salvou a vida de tantas crianças, fazem mais ou menos 100 anos, que as crianças estavam lá, destinadas a morrer, porque não tinham prognóstico, e alguém foi lá e inseriu a primeira insulina nessas crianças. Existe filme sobre isso, e é lindo, assim, dá vontade de chorar, de como foi emocionante, a partir dali, o novo cenário que essas crianças tiveram em relação à doença delas. Porque aí a medicina só evoluiu, essas crianças começaram a responder à insulina, disse, opa, isso aqui tá faltando, esse hormônio, e agora eu vou poder tomar, e minha vida vai ser normal, e a partir daí tudo mudou na vida dessas crianças. Existem insulinas de várias formas de tratamento, e a gente vê que essas crianças respondem super bem, têm uma vida normal. Então, vale a pena acompanhar com o endocrinologista, vale a pena dar o diagnóstico na época certa. Fico muito triste quando eu vejo casos de pacientes que dão um diagnóstico muito tardio, às vezes ficam muito graves e não conseguem sobreviver. Crianças vão para UTI porque não deram o diagnóstico precoce, que é estar atento a esses sinais de fazer muito xixi, beber muita água, fazer um examezinho, um exame que é tão simples, que é a pontazinha do dedo, que é o destro, né, que a gente chama glicemia capilar. Então, essa criança tá bebendo muita água, fazendo muito xixi, perdendo peso. Se você for numa emergência, esse exame é um exame super simples. E aí vai estar lá acima de 250, de 400. Aí você diga, opa, uma urgência, essa criança abriu o diagnóstico de diabetes tipo 1. Precisa iniciar tratamento. E assim, eu já peguei de tudo. Crianças que deram diagnóstico e alguém esperou para começar o tratamento, e aí nessa espera a criança fica muito grave. Tem situações na pediatria e na endocrinologia que elas são urgências. Isso aí é urgência. Então a criança tem que iniciar o tratamento naquele momento, porque ela, não usando insulina, ela corre risco de vida. Já a diabetes tipo 2, ela não é desse jeito, né? Então, é uma mudança do estilo de vida, você encaminha para um nutricionista, se a família tem aquela consciência, a criança começa a comer melhor. Pode ser usada insulina no diabetes tipo 2, mas tá relacionada muitas vezes à doença de gravidade, é aquela pessoa que ainda insiste em não fazer exercício, insiste em comer mal, o pâncreas vai ficando mais fadigado e o comprimido começa a não fazer efeito, e aí esse paciente entra na insulina como se fosse um desfecho pior da doença. Então veja como é fator confundidor. Quem tem diabetes tipo 2, que meio que tem culpa, porque é sedentário, porque come besteira, só entra na insulina como se fosse muito grave. E já o diabetes tipo 1, coitado, não teve culpa, teve a doença e já inicia a insulina. Então, às vezes, essa pessoa que tá aqui, um idoso, uma pessoa mais velha, diz, menina, fulaninha já usa insulina, tá muito ruim, né? E não tem nada a ver, né? O pobre da criança não teve culpa, que teve uma doença. Então, quanto mais a informação chega, mais as pessoas entendem o que é diabetes, mais protege essa família, protege essa criança de não ser discriminada muitas vezes, que são crianças às vezes que precisam de um apoio e a família não entende, os familiares não entendem, acham que porque a menina está fazendo insulina, está fazendo mal para ela e não é por aí. Então o conhecimento liberta nesse aspecto. O diabetes tipo 1 é completamente diferente do diabetes tipo 2. Então se você tem alguém na família que tem diabetes, procure saber que diabetes é para você poder ajudar essa criança de uma maneira adequada. E eu recebo assim muitos casos, né? É muito comum os pais quererem saber o que é que eu faço para prevenir essa diabetes, o que é que eu faço
para poder proteger meu filho de ter uma doença grave, né? Que você tem que iniciar a insulina. Então, na verdade, não tem o que você possa fazer para prevenir a diabetes tipo 1, né? Ela é multifatorial, ela tem relação com genética e vai ser de repente, e é isso, você não tem muito o que proteger. Agora, o diabetes tipo 2, você sim tem o que proteger, fazendo uma alimentação saudável para essa criança, estimulando o exercício, diminuindo o tempo de tela. Então, tem muito a ser feito para a proteção do diabetes tipo 2, mas o tipo 1 não. E aí, eu trago até um caso para vocês entenderem na realidade. Teve uma mãe que veio pra mim que tinha muito medo da criança ter diabetes. E aí eu conversei pra ela, explicando que é diabetes tipo 1, tipo 2. E aí, por coincidência, ela tinha trazido um exame pra mim, um exame normal, mas ela tinha uma glicemia de jejum de uns 98. Ela, não, fiquei muito preocupada, porque já deu alterado. E eu disse, ó, não é desse jeito, a diabetes quando aparece é de repente. E aí acabei descartando, naquele momento a criança não tinha diabetes. E pronto. Por coincidência, essa mesma criança, acho que uns 4 meses depois, acabou voltando pra mim. E na época que ela voltou, eu até disse, eita, essa criança voltou, a mãe eu acho que tá insegura. Mas aí não era, realmente a criança abria um quadro de diabetes tipo 1 4 meses depois. Então você vê, será que ela já tinha? Não, ela não tinha. Ela começou a ter quando ela voltou pra mim. Então ela começou a fazer muito xixi, beber muita água, perder peso. E aí, xixi com as formiguinhas. E a mãe se ligou, me ligou, já levou pra mim, o exame já tava 300 e pouco. E a mãe ficou se culpando e pensando, o que é que eu poderia ter feito? Não podia ter feito nada. E ela não tinha 4 meses atrás. Mas eu digo muito que a medicina, ela evolui, a gente não tem como prever o futuro. E não existe hoje, na medicina, na ciência que a gente tem para diabetes, algo que proteja essa criança e que diga, pronto, mãe, faz isso, que isso aqui ela não vai ter. Como na maioria das doenças. Os pais adorariam que tivesse, né? Algo que, eu vou dar isso aqui. Às vezes as pessoas querem vender isso sendo mentira e não tem. E esse caso, assim, até me chocou um pouco, eu fiquei com pena da família, porque esse diagnóstico de diabetes tipo 1, de uma doença crônica no geral, é um diagnóstico difícil. Imagina, ó, tua vida mudou, agora tu vai aplicar insulina, então a mãe já era preocupada e ainda, vamos dizer, a criança teve o azar de 4 meses depois de abrir o quadro. A sorte é que ela ficou muito precoce, porque é uma mãe extremamente atenta. A gente orientou tudo, iniciou a insulina e a criança hoje tem uma vida normal. Mas aí você imagina o que é para essa família, que há 4 meses tinha uma coisa e 4 meses depois diagnosticou a doença de fato e você tentar explicar que ninguém tem culpa é bem complexo. Outro exemplo que eu posso dar de caso, e aí eu trago a diabetes tipo 2, é uma criança que ela tinha 13 anos e recentemente ela entrou com diagnóstico de cetoacidose, que é um quadro de gravidade de diabetes. Na emergência, a criança estava com infecção urinária, estava bem grave, foi para UTI, com glicemia muito alta. E aí, como ela chegou muito grave, mas ela, o que me chamava atenção é que ela tinha 80 quilos. Ela tinha perdido peso, mas ela tinha 80 quilos e tinha 13 anos. E eu fiquei naquela, meu Deus, será que essa criança não tá grave? E é um diabetes tipo 2, o que é raro o diabetes tipo 2 agravar, mas essa criança tinha acantose nígricas, que é essa manchinha preta aqui no pescoço, era sedentária. E eu fiquei, meu Deus, será que essa criança não já tinha um diabetes tipo 2 e não sabia? E fez a infecção, porque toda doença piora o diabetes, certo? Então, se você faz um quadro grave de infecção urinária, ou se você adoece, saiba que isso é completamente normal. Que o nosso metabolismo atrapalha, né? A gente precisa de mais energia, e aí atrapalha a doença de base. E aí eu fiquei pensando nessa criança. Aí ela internou, iniciou a insulina, ficou bem, e eu apostando que aquilo seria um diabetes tipo 2, e realmente era. Então, uma criança de 13 anos, que tinha diabetes tipo 2, não sabia, acabou agravando por uma infecção urinária. E quando entrou tão grave que eu não sabia diferenciar se isso é um diabetes tipo 1, que tinha aberto agora, e o que me deixou na dúvida, o peso e a acantose, porque geralmente diabetes tipo 2 tem obesidade, tem sedentarismo, tem resistência insulínica, mas ela poderia também ter aberto um diabetes tipo 1, e aí, no final das contas, ela fechou como diabetes tipo 2, tá fazendo só comprimido, mudança do estilo de vida, e você vê a gravidade, a criança teve, quase morre de tão grave que ficou, por uma diabetes, por uma obesidade, por um sedentarismo que poderia ter sido tratado, poderia ter sido diagnosticado antes. Então, não foi a infecção urinária que foi tão grave, foi o fato dela ter uma doença que não estava tratando associada à infecção urinária. Então, a gente precisa atentar
para a criança com diabetes, com sintomas iniciais, atentar para a obesidade, que causa resistência insulínica e aí pode ocasionar um DM2 mesmo na infância. Então, um caso de DM1, né, que é uma criança pequena que desenvolveu, infelizmente, do nada, e um caso de diabetes tipo 2 da infância que está relacionado com obesidade e sedentarismo. Então, precisamos aguçar nossos olhos para dar diagnóstico e proteger nossas crianças. Então, gente, como é que a gente pode prevenir essa diabetes? Eu já conversei com vocês que o diabetes tipo 1, infelizmente, não é algo prevenível. Então, a gente tem que se aparecer, realmente lidar com a situação, saber identificar os sinais e sintomas precoce, procurar um endocrinologista, iniciar a insulina e entender que não foi culpa de ninguém. Eu acho que a primeira coisa que eu falo quando o paciente dá diagnóstico de diabetes é mãe e pai. De quem foi a culpa? E a mãe faz, eu acho que é porque eu dei muito doce. Se, dar muito doce não é uma coisa muito legal, mas esse não foi a culpa da sua filha ter diabetes tipo 1. Essa culpa não carregue, porque ela não é justa. Porque você levar uma culpa é um negócio muito pesado, né? Então, diabetes tipo 1 não existe culpado, existe azar. A doença chegou, aconteceu e vamos saber lidar com ela. Já o que é que a gente pode prevenir? O diabetes tipo 2. Esse, nós, cuidadores, nós, pais, temos o dever de prevenir. E aí é muito mais complexo. Eu vejo que a gente lida isso como se fosse simples, e não é. Porque existe toda uma sociedade que está invertendo os valores do que é saudável, né? Então são crianças que levam lanches para a escola errado, que comem muita besteira, que não fazem exercício, que passam o dia todo no celular, consequentemente na televisão, consequentemente diminuem o tempo de movimento, né? Uma criança que deve estar fazendo no mínimo 60 minutos de movimento, exercício físico diário, e as crianças estão paradas. Então você imagina, hoje em dia essas crianças não fazem exercício, ficam lá paradas na televisão a maior parte do tempo, depois elas começam a comer assistindo, né? Então comem em maior quantidade, não fazem exercício, né? Então não tem a sociabilidade, redes sociais que não fazem as crianças interagirem, brincarem. Então, assim, o combo é um negócio, um desastre. Então a criança está virando muito mais obesa, a obesidade infantil está uma proporção assim, desenfreada, tanto no adulto como na criança, e obviamente, se essa proporção aumenta, o risco de diabetes tipo 2 na infância aumenta também. Então, a gente tem que, por obrigação, prevenir isso. A gente tem que, por obrigação, estimular as crianças a fazerem exercício. E eu vejo que os pais estão muito focados em vestibular, às vezes homeschool, ela faz inglês, faz não sei o que, faz não sei o que. Eu faço e faz exercício? Não, ele não gosta não. Então assim, gente, não é sobre gostar. Exercício físico faz parte da saúde da infância e da fase adulta. Então, mas se os pais não acham isso relevante e não insistem, filho, beleza, não gosta, gosta mais de estudar, ou gosta mais de jogar videogame, mas o dia tem 24 horas, tem tempo para tudo. E você sabe o que esse exercício faz no seu corpo? Ele ajuda o seu metabolismo, faz você ficar mais saudável. Então, a gente tem que trazer ludicamente essa criança para perto e dizer, mas é necessário. Sabia que mamãe também faz exercício porque faz bem para a saúde, protege da glicose ficar alta no nosso corpo. E a gente sai conversando com a criança, trazendo ela para perto. Limita o tempo de tela. Isso é muito importante, porque na hora que você limita o tempo de tela, você já faz com que essa criança se movimente mais de casa. Vá brincar lá fora, vai jogar uma bola, e isso faz, com certeza, ela gastar mais energia. Melhora o que tu oferece para essa criança no dia a dia. O que come em casa, não traz refrigerante para dentro de casa. Às vezes a mãe fala, mas ela só quer comer besteira. E aí você pensa, quem compra? Quem faz a feira? Se você faz a feira, não compra besteira para dentro de casa. Se leva uma fruta, vai pro lanche uma fruta. Às vezes eu tenho mães que dizem, não mando só uma fruta porque eu acho pouco. Não é. Uma fruta, entenda que a barriga da criança ela é pequena, então uma fruta de lanche não é pouco, é uma quantidade bem razoável. E aí, no almoço, oferece a comida que a criança tem que comer, então protege essa criança. Sempre fala, a criança não tem maturidade cerebral de definir. Deixa até elas escolherem, tem um brócolis, tem uma cenoura, tem arroz e tem feijão, mas faz essa troca, mas não pode dizer, então você quer comer o quê? Eu quero comer batata frita e mortadela, e você vai lá e oferece porque a criança quer isso. Então assim, a criança ela não tem maturidade cerebral de entender o que faz bem para a saúde. Quem tem que saber é o cuidador. Então nós temos que prevenir, ensinando a criança como comer, o que comer, por que faz bem para a saúde, por que o exercício deve ser feito, estimulando a passar menos tempo em tela. Então, assim, eu tenho 2 filhos, um de 5 e um de 3, e a gente conversa sobre isso. E eles muitas vezes conversam assim, cobram da gente, porque quando a gente dá o espelho,
Ó, não pode comer isso não, isso faz mal. Mamãe, você tá muito no celular. Então, assim, se eu ensino eles uma coisa, obviamente que eles vão cobrar isso da gente. Só que a gente tem que fazer a diferença e dar o espelho. O espelho da feira, o espelho da tua casa na hora que vai fazer uma alimentação. Não liga a televisão no momento da refeição. Isso é muito importante para a criança comer bem. Estimula os bons hábitos vindo de casa e principalmente a lancheirinha de casa. Às vezes a mãe fala, mas ele só come mal no lanche da escola. E aí você diz, e o lanche da escola é todo dia, né? Então ele come mal todos os dias, né? Então previne nesse sentido, ajuda essa criança dando a possibilidade de esporte. Às vezes a criança fala, eu não gosto de um esporte, se você não conhece todos. Já viu as Olimpíadas? Quantos esportes tem? Então, assim, vejam o que você gosta. Não precisa ser algo que não dá prazer para a criança, mas faça ela descobrir o que dá prazer para ela, se movimentar, às vezes dançar em casa. Usa a tecnologia para dançar. Às vezes eu vejo a criança passa o tempo na televisão, bota o YouTube, vai dançar, né? Isso ali já gasta uma energia, a criança já perde peso e já melhora o metabolismo, diminui a chance de diabetes e por aí vai. Então, o que eu digo é, o que é prevenível, vamos trazer para si, vamos ajudar nossas crianças. Alimentação, exercício, tempo de tela, dormir bem e vamos fazer com que os cuidadores comecem a fornecer isso para a criança, entendendo a importância disso para a prevenção de doenças metabólicas. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, segue, dá um like, compartilha com o pessoal. É um conteúdo que eu quero que mais pessoas tenham acesso e que a gente possa fazer a diferença na vida dessas crianças. Então segue aí nesse sininho e dá um like.